Olá, gente querida! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. É uma alegria tê-la em minha companhia. Hoje é sábado, dia 14 de novembro, véspera da eleição municipal. Em cada município você vai escolher prefeito ou prefeita, o vice-prefeito, também os vereadores e vereadoras. E Jesus nos oferece um texto muito bonito sobre a oração. É de Lucas 18, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E disse: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é dividido em 3 pequenas partes. No versículo 1, encontramos a introdução. Nos versículos 2 a 5, Jesus conta a parábola propriamente dita da viúva e do juiz que é iníquo, é injusto. Finalmente, nos versículos 6 a 8, Jesus faz a atualização da parábola para os seus discípulos e também para os ouvintes do evangelista São Lucas, mais ou menos pelo ano 85, no final do primeiro século. Lucas, na introdução da parábola, dá o seu significado. Ele diz que Jesus contou esta parábola para mostrar aos discípulos a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. Insistência e perseverança são 2 valores importantes na vida de oração. E isso, obviamente, nasce da fé. Somente quem confia muito em Deus e também que está muito necessitado de uma graça especial, somente assim esta pessoa se mantém irredutível na súplica, na oração, na fidelidade. Deus atende aquele que com perseverança testemunha o desejo de que se faça justiça. O tema da oração é muito característico do Evangelho de Lucas.
Em todas as grandes decisões de Jesus, antes, no Evangelho de Lucas, Jesus está em oração. Ele ora no batismo, 3:21. Capítulo 3, versículo 21. Ele ora antes da escolha dos 12, 6:12. Capítulo 6, versículo 12. Ele ora antes da profissão de fé de Pedro, 9:18. Ele ora na transfiguração, 9:28. Ele ora antes de ensinar o Pai Nosso aos seus discípulos. Capítulo 11, versículo 1. Ele ora na agonia do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Jesus é o orante por excelência. E no Evangelho de Lucas, em muitas outras ocasiões, ele se retira para um lugar separado e deserto. É por isso que ele insiste com os seus discípulos sobre o poder da oração. Nesse caso, do Evangelho de hoje, é uma oração de súplica, numa causa que envolve a justiça, a escuta da prece de uma pessoa frágil e pobre, é uma viúva. É assim que deve ser apresentada a nossa causa diante de Deus. Com humildade, mas com firmeza e perseverança. As viúvas, juntamente com os órfãos e os migrantes, eram um grupo especial, simbolizavam a categoria mais frágil, os pobres por excelência. Às vezes, as viúvas eram expostas aos abusos de poder, exatamente porque, na maioria das vezes, não havia ninguém por elas. O juiz da parábola nem respeita Deus, nem as pessoas. A viúva não se acomoda. Ela pede de modo insistente e forte. E o juiz resolve atendê-la para se ver livre dela, para não mais ser incomodado por essa mulher importuna. É interessante como Jesus não tem vergonha, não tem escrúpulo de comparar a ação de Deus com alguns comportamentos humanos bem negativos. Um ladrão noturno, um administrador desonesto, um juiz iníquo, injusto. Em todas estas passagens, percebam, Jesus não compara com a atitude negativa do ladrão que rouba, do administrador que é desonesto, ou do juiz que é arrogante e injusto. Não. Jesus argumenta tirando as consequências. Na retórica, na arte da argumentação, se chama esse argumento de a minori ad maius, isto é, do menor para o maior. E Jesus acrescenta um plus, alguma coisa nova e muito importante e especial. Como é que Jesus raciocina? É muito simples. Jesus pensa assim: se aquele juiz da parábola, que é iníquo, que é injusto, agiu daquela forma e finalmente fez justiça à viúva, imagine Deus. Esse é o argumento de Jesus. Aqui está o plus. Imagine Deus
se ele não fará justiça aos seus eleitos que clamam por ele dia e noite? Esse é o argumento de Jesus. Deus fará justiça sem demora. Nesse contexto de reflexão sobre o fim dos tempos, é bonito então encontrar essa certeza. Deus é o justo juiz. Ele nos fará justiça e julgará a nossa causa. Ele é o defensor dos fracos, dos oprimidos, dos pobres e dos indefesos. É como se as comunidades lucanas dissessem assim: por que o Senhor demora? Por que ele não escuta logo a nossa prece? Em tempos de perseguição, em tempos de dor, nossa impaciência não consegue compreender o aparente silêncio de Deus. Não é assim também na sua vida? Na minha vida, tantas vezes. Na maioria das vezes, a gente não consegue compreender o aparente, somente aparente silêncio de Deus. Mas Deus nos escuta. Continuemos então firmes na perseverança. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Os tempos de Deus não são os nossos. Deus nos escuta no tempo dele e sempre para o nosso bem, mesmo que nem sempre a gente consiga compreender tudo. Mais uma vez, como ontem, Jesus conclui o texto bíblico com uma frase meio enigmática. Ele diz: o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? A pergunta de Jesus parece ter uma relação muito profunda com o versículo 1, o versículo introdutório. Aquele versículo que fala sobre a necessidade de orar sempre e sem desanimar. Isto é, o Filho do Homem, na parousia, quando ele vier, no fim dos tempos, será que vai encontrar comunidades cristãs vivas, entusiasmadas? Será que vai encontrar pessoas cristãs verdadeiramente que oram, que confiam, que esperam no Senhor? Como se percebe, Jesus está querendo nos dizer que a oração tem o seu fundamento na fé, nessa adesão pessoal a Cristo Jesus. Guardemos então esta mensagem. Oração incansável, baseada na fé e baseada nesta esperança do Senhor que vem como juiz e Senhor da história. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.